Café com Clever, na sua companhia. Café com Clever. 8h em Fortaleza. Alô, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 16 de junho de 2026. Aqui, Luciano Clever, o jornalista à frente do programa Café com Clever, que vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 8h, pelas ondas da RDN, Rádio Rede de Notícias, AM 1300 de Fortaleza, e pela Bons Ventos FM de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. E também na televisão, estamos na TV Capital, canal 9.1, e agora também no streaming, na TV Otimista. Muito bem, como sempre, e em todas as nossas redes, como no TikTok, Kawaii, ainda estou com o iPad em recuperação, no TikTok, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Como sempre, inicio o programa agradecendo aqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, fazendo o compartilhamento das lives, ou que nos cumprimentou agora cedo no zap do programa, 859-9616-1470. Como Zeca Aguiar, bom dia também para o jornalista Wilson. E bom dia também para, pulou aqui, Gugu, Ronaldo Almeida, Ricardo, bom dia também, Ricardo pediu, mandei ontem um meme, né? Muito bem, Cândido Aguiar, Luiz Carlos Aguiar, Isaías Arruda, a todos vocês, Darcy, a todos vocês, um abraço especial e um especial bom dia. Para começar bem o dia, vamos refletir na palavra do Senhor. Acredite em Deus e em você também. Eu peço a nosso Pai, em nome de Jesus, para mim, para você, na realização deste programa ou em qualquer uma de nossas atividades, força e luz. Imagine a cena a seguir. Grandes muralhas, muros protegidos com setas de ferro, grades de aço, arames farpados e lanças. Embora pareça que eu esteja falando de castelos medievais, na verdade, essa é a arquitetura que tem ganhado espaço nos grandes edifícios e casas nos bairros de nosso país. Sem falar nas residências, que se assemelham mais a presídios de segurança máxima, as quais têm sistemas sofisticados de alarmes, sensores e câmeras de vídeos. Vários estudiosos já destacam como a população mundial se trancafiada cada vez mais dentro de sua própria casa. A pesquisadora Sônia Ferraz denominou as cidades modernas de arquitetura do medo, pois é notável o desejo que a humanidade tem cada vez mais de segurança. Mas será que os muros e câmeras podem realmente trazer segurança para nós? O capítulo 12 do livro de Neemias nos lembra que Deus é necessário para manter a nossa existência segura. Nesta seção do livro encontramos a dedicação dos muros de Jerusalém. O texto mostra que o povo se regozijou pela segurança alcançada após o levantamento das muralhas. Porém, na descrição da cerimônia, encontramos diversos elementos religiosos, apontando para a necessidade de Deus como base da segurança do povo. Ou seja, a proteção que eles tinham não estava meramente nas pedras ou na engenhosidade humana. A segurança do povo estava na mão invisível de Deus, que conduziu todo o processo de reconstrução. O verso 43 declara: No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. O texto bíblico é bem claro ao revelar que a alegria do povo diante do muro reconstruído não se devia ao fato da muralha reerguida. Os israelitas estavam felizes por causa do Deus que os protegia. Sem Deus, os muros seriam ineficazes diante de tantos inimigos que os cercavam. Esta cena nos faz pensar na sociedade do medo na qual vivemos. A verdadeira segurança não será alcançada simplesmente por paredes e câmeras de segurança. Precisamos de Deus em nossa vida, nos cercando com suas mãos poderosas. Por isso, coloque Deus no centro de sua vida e peça para que Ele erga um muro de proteção ao redor de sua casa. E assim, você realmente estará seguro. Bonita, hein, hoje, essa mensagem sobre proteção. Só quem protege realmente é Deus. Interessante. Principalmente nos dias de hoje, né?
cada vez mais a gente desprotegido. Se não for a proteção de Deus, né? Nós estamos ferrados. 8h05. Deixa eu dar um bom dia. Cadê o pessoal do TikTok? Como é que estamos aqui? Bom dia para Césio, Antônio, Francisco Bezé, Nivaldo Santos, Ronaldo Nunes, Henrique Gacho, Osmar Valério. Passando aqui pelo Instagram, bom dia para Mingote, Francisco, Leandro, DJ, Leandro Oficial, Vero Nildo, Nelson Marcon, Tiago Morá, Eugênio Joseni, bom dia, Luciano, radialista Gleidson Medeiros, Elicel, o radialista, bom dia, sou o radialista Gleidson Medeiros de Canidé, cadeira cativa, é o mundo todo, obrigado pela audiência, meu querido, Canidé está bem, graças a Deus, aqui nas nossas outras redes sociais, bom dia aqui para o Augusto César Martins, bom dia, estamos acompanhando, deixando o like e partindo para a Rádiosnet, muito bem, Haroldo Braga, sempre era o meu que assistia, via como é que estava a TV Capital. Luciano, TV Capital 9.1 em outra programação. É porque nós mudamos o horário e é difícil na televisão mudar a grade. Ficaram de ver como é que fazia. Você pegar o programa, dar um jeito de gravar e passar no outro horário. Muito obrigado, Haroldo Braga, que diz o seguinte, bom dia, Luciano. Enquanto Lula pinocchiou em relação à picanha, Bukele faz promessa firme e antiderrapante a seu povo. Presos só terão carne quando o povo pobre também tiver na mesa. Viva El Salvador e ao líder Mó. Fé, ânimo, seu voto, sua arma de legítima defesa. 8h07, vamos às manchetes dos principais jornais. Jornal O Povo, triste acontecimento ontem, cedo, né? Ônibus com time amador de basquete tomba e deixa 7 mortos. Era um time de basquete de Juazeiro do Norte que foi participar de uma competição em Sobral. Na volta, houve um acidente em Tauá, 7 jovens mortos. Diário do Nordeste, Seminário dos Prefeitos discute estratégia e inovação. O governador esteve lá e deu vexame. O otimista é humano, perde o controle e diz a jornalista, não lhe respeito. Esse foi o vexame do governador, é humano, neste evento patrocinado pelo Sistema Verdes Mares. Folha de São Paulo, Estados Unidos, daqui a pouco a gente traz detalhes de como é que foi essa grosseria, esse desrespeito com a imprensa do governador, é humano. Folha de São Paulo, Estados Unidos dizem que Hormuz está aberto e Irã fala em taxa marítima após acordo. O Estado de São Paulo, petróleo cai após acordo de paz, apesar de arestas entre Irã e Estados Unidos. E o Globo, acordo Estados Unidos-Irã anima mercados, mas Israel mantém ação militar no Líbano. Aquilo ali não tem jeito. É um negócio assim, cada dia a gente perde a esperança de paz, acho que só quando Jesus voltar. E assim, uma coisa, os Estados Unidos ganharam essa guerra longe disso. Tampouco o Irã também foi devastado, né? Mas o regime se mantém. O objetivo dos Estados Unidos era derrubar o regime, não conseguiu. E uma coisa assim, está cada vez mais difícil, assim como na Copa do Mundo, né? Não tem mais time abestado, né? Não tem mais ninguém besta. Tudo é uma dificuldade, a não ser o coração, né? A Alemanha. Há quanto tempo está aí a poderosíssima União Soviética, né? Antigamente, a Rússia, e não consegue vencer a Ucrânia? Mais de um ano de conflito, de confrontos, e não consegue. E os Estados Unidos não conseguiram vencer, como imaginavam vencer o Irã. Não está fácil, né? É melhor a gente tentar uma coisa aí pela paz. Aqui no TikTok, bom dia para Marta Gonçalves. Lula, nosso amado presidente. Teu. Humberto, da sua opinião, Cleber, o que o senhor acha sobre a censura de Cássio Nunes à pesquisa sobre a queda de Flávio? A sua pergunta já é tendenciosa, né? A minha opinião é que não houve censura. A minha opinião é assim, houve indícios fortes de que a Atlas Intel, hoje até comentei, Atlas Intel, eu não sou de questionar pesquisas, mas o que a Atlas Intel fez não foi feito até hoje. Foi a novidade de colocar áudio em pesquisa e pedir opinião sobre isso. Nunca aconteceu. Volta a pergunta para você, Humberto. O que é que você acha disso?
se colocasse um áudio do Lula, quantos áudios não tem do Lula? O Lula dizendo que os traficantes são também vítimas dos usuários. Depois desse áudio, perguntasse: você acha que Lula defende bandido? Você acha que estaria correto a pesquisa que fizesse isso? Você acha que isso não é ser tendencioso? Então, pesquisa é algo regulamentado. Censura, coisa que eu não culpo você, porque foi a imprensa mesmo que colocou isso daí. A imprensa, todo jornalista deve ser um guerreiro na luta a favor da liberdade de expressão e contra qualquer censura. Eu sou assim. Mas a censura da opinião do cidadão, da opinião pública, que foi simplesmente vilipendiada, aviltada pelo STF nas últimas campanhas. E não só nas campanhas, durante o período todo. Se era uma voz que eles não gostavam, se você tivesse a ousadia de dizer que a urna pode ter algum problema, você era censurado. A sua opinião era censurada, não a forma de você fazer uma pesquisa. É uma coisa completamente diferente, porque a pesquisa tem uma regulamentação própria, tem que ser seguida. Não é simplesmente, senão, meu caro Humberto, eu faço a minha pesquisa, digo aqui que o meu candidato está lá em cima e o teu candidato está lá embaixo. E você acha que deve ser divulgada a pesquisa como oficial nesses termos? Claro que não. A pesquisa tem toda uma regulamentação para que ela possa ser feita. Cadê? Quem mais? Luiz Sérgio dos Santos. Deus, tem gente que tem alguma coisa ruim na cabeça, fora Lula. Essas palavras ruins, gente, eu não gosto de dizer. Porque toda vida que você diz uma palavra, se você, só para ter uma ideia, se você diz flores, eu vejo as flores saindo de dentro de você. Quando você diz essas palavras ruins, é a mesma coisa, tá certo? Pérola Almeida, bom dia. Lá vem Humberto querendo me entrevistar. O que o senhor acha que o André Mendonça está blindando o Vocaro para deletar? Flávio, de jeito nenhum. Se há alguém que não blindou o Vocaro, se chama André Mendonça. Você está em que mundo? Se você me perguntasse se haveria uma blindagem do Toffoli, como aconteceu, o Gilmar... Olha só a sua cabeça, meu querido. O que está acontecendo? O dia mal começou. Olha o que o Toffoli e o que o Gilmar Mendes fizeram a favor de Vocaro. Me aponta uma coisa que, por acaso, o André Mendonça tenha feito a favor de Vocaro. Que coisa mais disparatada, né? Amorim Leite, muito bom dia. Veio babaúvo. Não, cara, pode ficar aí, não precisa vir não, né? Antônio Ferreira, é o mano, governador reeleito, tu acha? É o mano que está perdendo as estribeiras. Porque esse nervosismo... Porque se alguém que se acha reeleito, e aqui é só para te dar uma ideia, tá, Antônio Ferreira? Ontem, um repórter perguntou para ele: governador, o senhor como presidente... Uma pergunta enorme. Eu falei assim, quando é que o senhor vai prender Bebeto? Mas o repórter, cada um tem seu estilo. O senhor, como chefe maior das forças de segurança do estado do Ceará, quando é que vai prender Bebeto? O governador se recusou a defender. O repórter insistiu. Os crimes aumentaram em 50% no Cariri, em 80% no Trairi. O senhor tem alguma coisa a dizer? O governador, desequilibrado, descontrolado, disse: a você nada, a você nada. Não lhe respeito. O governador tem todo o direito de gostar de quem quer que ele goste ou quem não goste, de ter as companhias que quiser. Mas a liturgia do cargo impõe respeito à imprensa. A imprensa, como disse Karl Marx, é o cão de guarda da sociedade. Não é para fazer perguntas agradáveis, simplesmente. As incômodas também, principalmente, na verdade. Terezinha Piquete de Foz do Iguaçu, muito bom dia. Antônio Ferreira, bom dia. Amorim está se dizendo babão, cara, besteira, bobagem. Pode continuar, não tem nenhum problema. Pode continuar babando. Aonde, homem? Aonde o quê? O que estou dizendo foi ontem no centro de eventos. É a capa do jornal Otimista. Acabei de colocar aqui essa... Vou colocar a capa só em sua homenagem. A capa do Otimista de hoje. A manchete não é lá essas coisas. A manchete eu faria mais forte. É o mano perde o controle e diz a jornalista: não lhe respeito. Capa do Otimista. Foi a um repórter de O Otimista. Daí o destaque
do jornal. Humberto, tem que divulgar qualquer pesquisa que esteja registrada no TSE. Não, se fosse assim, né? Se a pesquisa erra... Por exemplo, agora mesmo o Ciro Gomes teve a sua propaganda eleitoral retirada do ar. E passou pelo TSE. E alguém questiona. Aí a justiça vai se debruçar sobre o questionamento. Então, não é o que você acha, é o que diz a lei. É de acordo com a lei. Simples assim. Cadê? Kaique Rodrigues, bom dia. E assim, é uma estupidez dizer que o Cássio derrubou uma pesquisa que dava vantagem. É uma meia-verdade, né? Porque todas as pesquisas deram vantagem do Lula sobre o Flávio. Então, teria que derrubar todas, né? Então, não sejamos tão ingênuos, né? Que aqui ninguém é ingênuo. Se você querendo dar uma de gostosão, pode ser lá com as suas parceiras, né? Como dizia a minha querida Maria. Vamos, então, 8 horas e 16 minutos. Vamos começar, então, com as notícias locais. Vamos para frente aqui. Trazer para vocês pré-campanha. Aqui na coluna do Maza, o deputado federal Júnior Mano, esse cara vai dar trabalho. Tá todo mundo querendo que ele desista e ele não desiste. Eu não conheço o deputado, mas já o admiro. Assim como a Luiziane, eu não concordo com muitas das coisas da Luiziane, mas eu tenho uma admiração enorme pela força dessa mulher. E assim como eu tenho agora aqui pelo deputado Júnior Mano. Cara, a pressão que se faz em cima desse rapaz não está no gibi. E ele se mantém. O deputado federal Júnior Mano continua não dando muita bola para pressões do Palácio da Abolição por um recuo da pré-candidatura dele ao Senado, que abriria espaço para a entrada de Cid Gomes na disputa. Aqui, assim, o Cid fez um acordo com ele. Ele disse, a vaga, você vem para o PSB, traz os seus prefeitos, traz o seu caminhão de votos. Dizem que ele tem em torno de 300 e poucos mil votos. É a estimativa do mercado de votos. Você traz esse caminhão de votos para cá e a vaga é sua. E Cid, até aqui, é uma pessoa de palavra. Hoje ele pode estar se mordendo querendo ser, mas vai manter a sua palavra. E ele até disse, olha, eu aceito ser o candidato, mas vamos lá botar o guiso no gato, né? Vamos lá convencer o Júnior Mano, o que não está sendo fácil. Nesta segunda-feira, Mano divulgou não só imagens de aliados o chamando de senador, como também vídeos dele visitando uma agência de marketing e explicando o papel de integrantes do Senado Federal, gravando a campanha dele, o material para a campanha dele, né? Pessoa, e aqui, gente, ontem o jornal Povo comeu mosca, na linguagem jornalística, no nosso jargão, o Diário do Nordeste e o Otimista deram, o Otimista tinha repórter lá, do Diário não foi visto, mas deu a matéria, de um encontro entre Ciro Gomes e Roberto Pessoa, que já trocaram amabilidades, se me entendem, em outras épocas. E pela primeira vez houve esse reencontro. Então, era um fato político de alta relevância e o povo simplesmente comeu mosca e hoje está correndo atrás do prejuízo. O Diário do Nordeste trouxe ontem, o povo está trazendo hoje. E na coluna do Mazo, que não deu o encontro com Pessoa, correu. E aqui, gente, me perdoe, né? Parece uma ação publicitária do governo no jornal O Povo. Porque o que foi publicado no Diário e foi publicado no Otimista provocou burburinho na abolição. Será? É tão frágil. Isso aqui me demonstra uma fragilidade enorme do candidato é humano, nem do governador, do candidato é humano. Muito frágil. Lento nas suas decisões. Aqui alguém deve ter empurrado. Vamos lá. Então, pode criar uma celeuma. Imagina, se Humberto Pessoa se bandeira, vai todo mundo, né? Já estão por aqui. Muitos prefeitos apoiando e outros já apoiando na moita. Ciro Gomes. É o que se fala nos bastidores. Então, esse encontro entre Roberto Pessoa e Ciro Gomes, um encontro emblemático. Gente, as imagens que passam é uma coisa assim, muito amistosa, pegando assim, acarinhando a face um do outro, como velhos amigos. O Ciro ainda falou, velhos amigos. O jornal O Povo, que não deu esse encontro, correu hoje para trazer uma foto também amistosa, amável, entre Elmano e Pessoa, uma foto antiga, não é factual.
E o título, Pessoa mantém apoio a Elmano. Mas quem disse o contrário? Isso não é assim uma chave? Pessoa mantém apoio a Elmano? Ué, alguém estava questionando? É porque gerou um burburinho. O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, minimizou nesta segunda-feira, 15, impacto de recente gesto de reaproximação com Ciro Gomes em sua posição com relação à disputa pelo governo no Ceará este ano. Bandeira branca. No domingo, dia 14, em que o Jornal Povo não estava lá, Ciro foi ao São João de Maracanaú, sendo recebido pelo prefeito, com quem possuía, né, longo histórico de embates. Apesar disso, o tucano tratou a questão como águas passadas. Aí, alto lá! Em entrevista à imprensa no Cariri, no entanto, o prefeito destacou que o gesto não possui relação com a eleição deste ano e reafirmou presença no palanque pela reeleição do governador Elmano de Freitas. O que já se sabia, e assim, essa reaproximação, brasa para minha fogueira, né? Brasa para minha sardinha. O que vocês viram ontem nos jornais, já viram uma semana antes da minha coluna no Otimista, em que eu trouxe isso. O título era De Boa com Pessoa. Aí o Jornal Povo traz uma matéria tentando recuperar o furo que ele pegou ontem. Aí traz antigos adversários, Ciro e Roberto Pessoa têm encontro em clima amistoso. Matéria que vocês já viram aqui, que eu trouxe ontem, publicada pelo Diário do Nordeste. E o Povo ontem trouxe uma linha e hoje traz a matéria grande para tentar se recuperar. Quando eu trabalhava no Diário, a gente percebia isso. Toda vez que o Jornal O Povo pegava um furo do Diário, no dia seguinte ele vinha com a matéria bem maior, tipo assim, esquece o que foi feito no Diário, boa, grande é a nossa. Faz parte. E daqui que eu falei, PSDB, Justiça Eleitoral suspende propagandas com Ciro. O desembargador eleitoral, Wilker Macedo Lima, aqui, como diz o meu amigo, se foi registrado no TSE, então tinha que ser liberado. Acha que isso aqui foi censura também? Besteira isso, simplesmente. É da justiça. O PT disse, olha, não está certo isso daí, o juiz achou que não e mandou retirar. Aí, o Ciro, a campanha do Ciro vai dizer, é perseguição, é injustiça, mas é do jogo, né? O arraiá de Ciro Gomes e Roberto Pessoa. Então, o povo hoje está cheio dessa notícia que ele não trouxe ontem. Perceberam o que eu falei? Quando ele foi furado ontem pelo Diário do Nordeste e pelo Otimista. Aí hoje o jornal traz em vários locais, traz uma matéria grande, enorme, traz uma matéria já desmentindo que esse encontro se tem alguma consequência, na coluna do Maza e aqui na coluna do Érico. Ciro e Roberto Pessoa protagonizaram alguns dos ataques mútuos mais baixos que já vi na política. Apareceram juntos pela primeira vez em 2024. No domingo, no São João de Maracanaú, foram além. O rompimento político de 2022, mencionado acima, tem levado Ciro a se recompor praticamente com todo mundo com quem brigou no passado em nome de enfrentar ex-aliados. Isso me lembra a frase de Nelson Rodrigues, já citada algumas vezes neste espaço, inclusive para se referir a Ciro e Roberto Pessoa. Nada mais doce, nada mais terno do que um ex-inimigo. Rodrigues era genial, né, gente? Motorista em violência. Motorista é baleado em carro na Avenida Washington Soares, em Fortaleza. Vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar. Um homem foi baleado durante uma tentativa de homicídio registrada na tarde desta segunda-feira, 15. O caso aconteceu na Avenida Washington Soares, em região próxima à UPA da Messejana, no bairro Guajeú, em Fortaleza. A vítima estava em seu veículo quando foi atingida por disparos de armas de fogo, detalhou a Secretaria de Segurança Pública. Apesar dos ferimentos, ele resistiu e foi encaminhado para uma unidade hospitalar. Não há detalhes sobre o seu estado de saúde. Jordana Mano, além do deputado, né, a mulher do Mano, ex-prefeita de Nova Russa, diz que Mano reafirma candidatura ao Senado e descarta vetos.
A ex-prefeita de Nova Russas participou da 14ª edição do Seminário de Gestores Públicos, aquela onde o Elmano deu um vexame, e apresentou as iniciativas municipais para a inclusão e acolhimento de crianças autistas. A ex-prefeita de Nova Russas, Jordana Mano, voltou a defender a pré-candidatura do deputado federal Júnior Mano, que é seu esposo, ao Senado em 2026. Em meio à movimentação de aliados para que o senador Cid Gomes dispute a reeleição, ela negou que haja veto ao nome do deputado dentro da base do governador Elmano de Freitas e atribuiu as divergências às negociações típicas do período pré-eleitoral. Doutora, veto há. O Camilo não quer, o Camilo veta. Esposa de Júnior Mano, Jordana afirmou que o deputado mantém uma intensa agenda de articulações com prefeitos e lideranças, patati, patatá. Aí está aqui a matéria do otimista. Não lhe respeito, diz Elmano de Freitas, a jornalista. Aí, olha, está aqui, tem até um meme aqui. Cadê? Já saiu esse meme? Deixa eu ver se eu consigo colocar para você. A você nada. A você nada, eu não lhe respeito. Governador? Só saber, governador, o senhor como comandante da Força de Segurança Pública do Estado do Ceará, o que é necessário para prender o Bebeto Picoló, governador? Governador, tem aumentado, governador, a violência no Cariri, de 12 para 24 homicídios. O que é que o senhor tem a falar, governador? A você nada. A você nada. A você nada, eu não lhe respeito. Perceberam o descontrole do governador? Cara, ele estava no evento de gestores, qual o estresse? E as perguntas foram 2 perguntas do jornalista, incômodas, mas consistentes, de acordo com a realidade. Quando vai prender Bebeto? Outra, aumentou a violência no Cariri. Foi menos violento, o Ceará foi menos violento este ano, sim. Aumentou em 50%. A violência no Cariri aumentou em 80%. A violência no Trairi, para rimar. Terezinha Piquete, bom dia, já falei. Gilade Sinésio, bom dia, Luciano Clever, ouvintes. Toca a música Seda, muito bem, chegou a tempo, já teremos Seda. Professor Sérgio Ângelo, sobre o encontro de Ciro com Roberto Pessoa. O perdão é a lei universal do universo. Olavo de Carvalho. Então, trouxe para vocês aí o que é que tinha exatamente do... Cadê? Aí tem uma... Gente, eu vou colocar primeiro esse vídeo, porque não dá tempo a gente comentar sobre tudo. Aqui estava na minha coluna desta semana, hoje já está com outra, né? Mas é o vídeo da coluna anterior sobre o Dia dos Namorados na política. Olha só essa brincadeira. O Dia dos Namorados na política. Já vou avisando, é fofoca. O Dia dos Namorados passou, mas algumas perguntas ficaram no ar. Uma amiga me ligou intrigada, achei que era convite. Todo político postou foto com a esposa, todo mundo, uns por amor, outros por marketing. Mas ela disse que não encontrou postagem do Elmano e perguntou: você não achou estranho? Eu mudei de assunto, mas a conversa piorou. Perguntou se eu queria saber qual seria o fetiche de Camilo Santana. Pensei que fosse alguma indiscrição, mas a resposta veio rápida. É o pé, o fetiche seria o pé de meia em Brasília e o salto alto no Ceará. Definitivamente, política é uma coisa muito estranha para se discutir no Dia dos Namorados. Muito bem, bom dia aqui para o Kaique Rodrigues. Oi, o crime não é só no estado do Ceará, o Maranhão também não fica atrás, não. Enquanto nós tivermos governos de petista... Aí Humberto é assim, eu não sei se ele é tão desinteligente ou é só má fé. Então, sendo uma coisa ou outra, não merece se proar o que você está dizendo aqui, tá bom? Humberto, Clever, Flávio disse que Ciro Nogueira seria seu ministro. Jamais disse isso. Não seja tão bobo, né, cara? É uma mulher da Caixa Econômica que está desenvolvendo. O Ciro não sabe nada de economia. Ciro é um burro coçando o outro. Quem mais aqui? Heleno, foco de olho hoje, votação das 6-1. Muito bem. Já é assim, é maravilhoso, né? Acabar. É bom que não tivesse ninguém pudesse trabalhar dia nenhum, mas já está dando certo, já está todo mundo se preparando. Por exemplo,
As passagens de ônibus, que atingem principalmente os trabalhadores e os mais pobres, vão aumentar. Porque é normal. Menos gente trabalhando, vai ter que contratar mais gente, certamente, né? Ou então vai ter que pagar mais. Aí a comunidade como um todo paga, né? Valeu! 8h30. Vamos agora dar um time, vamos de música, pedindo aqui o Sinésio. Hoje nós vamos de Seda. Letra de Luciano Clever, esse locutor que vos fala, melodia de Chico Pio e a voz belíssima de Edmar Gonçalves. Uma bela interpretação. Seda.
Curtimos Seda, letra de Luciano Clever, esse locutor que vos fala, melodia do grande Chico Pio, que já nos deixou na voz de Edmar Gonçalves. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer. Você bem que podia comparecer e me ajudar a manter o programa no ar. Senão, vamos ficar só na saudade. Com qualquer quantia, dê o maior valor ao Café com Clever. Pix do celular 85 996 16 14 70. Repita. 85 996 16 1470. A minha voz depende de vós. Faz o Pix, vai. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer. Café com Clever. 8h37 em Fortaleza, a bela capital cearense. Aqui Luciano Clever, o jornalista à frente do programa Café com Clever, que vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira, agora a partir das 8 horas, pelas ondas da RDN, Rádio Rede de Notícias, AM 1300 de Fortaleza, e pela Bons Ventos FM de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. E também na televisão, estamos na TV Capital, canal 9.1, e no streaming, na TV Otimista, aí no streaming, vários canais. Muito bom dia para o pessoal aqui do TikTok. O Preta, bom dia, Clever, muito frio em São Paulo. Humberto, é assim, eu vou só para explicar para você, essa live não é só uma live do TikTok, eu estou na televisão, eu estou em rádios, em várias outras, eu não posso ser monopolizado. E eu eu compartilho com as outras pessoas as coisas inteligentes. E há muita desinteligência no seu falar, você me desculpe. Às vezes não são relevantes para os demais. Então é só o seu ressentimento, o seu ódio, o seu amargor. Então fica contigo, então assim, aqui com o pessoal, discute aqui com o pessoal do TikTok. Tá legal? Não me leve a mal. Não posso colocar todo mundo. Fernando Flávio agora está defendendo o Bolsa Família e as pautas do governo Lula. Isso é verdade? Não está defendendo as pautas do governo Lula, né? Bolsa Família ele defendeu como o Bolsonaro defendeu. Aliás, Bolsonaro melhorou bastante o Bolsa Família, chamou com outro nome. E muda de nome, mas o Bolsa Família não é uma criação do governo Lula, veio ainda de FHC. A primeira-dama, né, foi quem criou uma rede de proteção social, que, na verdade, é um princípio da social-democracia. Né? Desde a globalização se dizia, olha, uma parte aí vai ficar de fora do mercado, então nós temos que acudir esse pessoal. E tinha lá o Bolsa Escola, tinha outros tipos de bolsas, né? Que o Lula pegou depois, fez um marketing, colocou como sendo uma coisa dele, né? E a mídia ajuda à frente. Tony Gonçalves, bom dia, Deus abençoe o seu dia, muito bom dia. Muito bem, aqui no Instagram, bom dia para, vamos lá, Aristeu, Francisco, Jacó Batista, Mauro Duarte, Ronaldo Gomes, Léo Catarina, Ampla Duo Consultoria, Francisco Aristeu Martins, Wagner, Rocildo Mesquita, Ivan Feitosa, Pedro Comaru, Reginaldo Silva, muito bem, Chagas Freire, Francisca Loura Leite, Eugênio Joseni, depois que o governador andou montado no boi, ficou nervoso. O que é isso? Sabendo não. Eugênio, o que é que você acha daquele vídeo do Lula criticando os policiais civis? Pois é. Imagina que eu perguntando, né, se eu coloco aquele vídeo. O Lula diz o seguinte, vamos devolver o celular nos Correios, porque a pessoa não sabe quem vai encontrar na delegacia. Pode ter lá um monstro, né? Não sabe que tipo de delegado vai encontrar, que tipo de policial vai encontrar. Lula é todo carinhoso com a bandidagem. Com a polícia é assim. Não sou eu que estou dizendo isso, é ele que está dizendo. Ele que está dizendo. Ele diz assim que o Bolsonaro não gosta de gente, só de polícia. Ai, Deus, esse Lula.
Caducou. Haroldo Braga, Luciano, hoje é dia das crianças africanas, lindas, pele negra por fora e sangue de todas as raças nas veias. Igualdade universal. Bom dia também para Edith Barbosa. Muito bom dia. 8h40. Nós estávamos falando aquela pergunta que foi feita sobre segurança no estado do Ceará, porque eles estão gritando aí, olha, estamos aqui diminuindo. Ciro Gomes chamou isso de a paz do terror. É o mesmo título da minha coluna hoje no Otimista. Está aqui a coluna, vou ler para vocês aqui. Cadê onde estamos? Está aqui. Paz do terror está no Otimista. Olha o que é que diz a coluna, para você ter uma ideia. Algo estranho acontece com os homicídios no Ceará. Depois de 2 anos seguidos entre os piores indicadores do país, os números despencaram de repente. Diante desse fenômeno, Ciro Gomes cunhou uma expressão incômoda: a paz do terror. Em 2024, no Atlas da Violência, o Ceará colocou 4 cidades entre as 5 mais violentas do Brasil: Maranguape, Maracanaú, Caucaia e Itapipoca. No ano seguinte, em 2025, segundo o levantamento do Poder 360, com base nos dados do Ministério da Justiça, o Ceará apareceu como o estado mais violento do Brasil. Questiona-se, qual o grande programa, qual a revolução policial, qual a inovação capaz de transformar um dos estados mais violentos do Brasil da noite para o dia? Até outro dia, não havia nenhum sinal de que o governo tivesse encontrado a chave da segurança pública. Se encontrou, foi muito bem escondida. Talvez no mesmo esconderijo de Bebeto do Choró, que a polícia não consegue localizar nem prender. Ciro repudia o fato de as autoridades comemorarem a redução de homicídios verificada este ano, como se o governo fosse eficiente na segurança. Na leitura do ex-governador, quando o crime para de brigar consigo mesmo, o governo corre para pousar para fora. A drástica redução dos homicídios poderia parecer um milagre, mas olhando com cuidado, não há por aqui um fenômeno sobrenatural. Ao contrário, é tudo muito mundano. Em Maranguape e Maracanaú, a queda passou de 90%. Fato. Já no Cariri e no Trairi, os assassinatos cresceram 50% no Cariri e 80% no Trairi. A mágica? Os homicídios caíram onde o Comando Vermelho, o CV, engoliu a concorrência e monopolizou o crime. E aumentaram onde ainda há disputa de território. Se restava dúvida sobre quem manda no Estado, voltemos a fevereiro. Durante anos, governos prometeram combater os confrontos entre torcedores. Nada funcionou. Até que surgiu um salve atribuído ao crime organizado, determinando o fim das hostilidades. Os chefes das torcidas renunciaram no mesmo dia. Desde então, nunca mais se falou de violência nos estádios nem nos arredores. O Estado não pacificou as ruas. Foi o crime organizado que monopolizou a violência. Além disso, o feminicídio atingiu o maior número para o período desde 2018, provando que a paz das facções não protege as mulheres. Convém lembrar que o grupo político que hoje celebra os resultados é o mesmo que governou o Ceará quando o Estado bateu seu recorde histórico de homicídios. Em 2017, governo de Camilo Santana, foram mais de 5.000 assassinatos. Não se trata, portanto, de uma gestão que descobriu repentinamente a fórmula da segurança pública depois de uma década de tentativas frustradas. Se a paz depende do interesse das facções, temos apenas uma trégua. E tréguas, como mostra a história, costumam acabar sem aviso prévio. Neste caso, a paz não seria obra do governo, seria apenas o silêncio imposto pelo terror. Por isso o Ciro fala de terror.
Ok? Isso aqui é a coluna para explicar para vocês o que está passando no Ceará. Houve realmente uma redução de homicídios este ano, mas o que se vê é que os homicídios caíram, porque o CV começou a comandar Fortaleza. Houve uma noite aqui de foguetórios. Era o Comando Vermelho comemorando a retomada, a conquista de territórios sobre Guardiões do Estado, que é uma facção aqui. Depois os Guardiões se associaram à TCP, que é um rival do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E aí há uma disputa ainda de territórios no interior, principalmente lá no Cariri. Lá é CV e PCC. Então, onde o crime monopoliza a violência, acabou. Os assassinatos estavam se matando, né? E aqui estamos tratando agora da coluna da Atlas, que traz o seguinte, curiosíssima essa pesquisa da Atlas Intel. Eu falei, Atlas Intetu. Curiosa a pesquisa da Atlas, divulgada ontem, está hoje em alguns jornais. É humano, deu empate técnico, pau a pau ali no primeiro turno, com o Ciro ligeiramente à frente. O problema da curiosidade é quando vai para o segundo turno. No segundo turno, Ciro cresce 7,4% e Eumano não cresce nada. Porque crescer 0,01% não cresce nada. Não cresceu sequer um ponto percentual. Olha só, Eumano passa de 44,8% para 44,9%. É décimos, um décimo. Aumentou só 0,1 ponto percentual, um décimo. É equivalente à pontuação de Jair Pereira. É como se ele conquistasse apenas aqueles que votavam, que pretendiam votar em Jair Pereira do PSOL. O Ciro cresce 7,4% e ganha folgado no segundo turno. Esses 7,4 pontos equivale aos votos de Girão, que é 4,8, vocês se somam 4,8, com do delegado Hugo, 8,715 das 6, alguma coisa, né? 8,715, 1, 2, 3 e 4, 7, dá 7,50. Os votos de Giovanni, 1,3, equivalem ao crescimento de Branco Nulo, que foi de 0,4 para 18, 1,8. O que se poderia dizer, grosso modo, é que Ciro, quando vai para o segundo turno, recebe os votos de Girão e do delegado Hugo. O Eumano recebe votos do Jair, que é irrisório, e Branco Nulo recebe votos de Giovanni. Quer dizer, o Eumano não consegue levar voto para ele, nem do Giovanni Sampaio, que é seu aliado. Ou a situação é esquisitíssima, ou a Atlas não captou direito as intenções de voto. Só tem isso. É péssima para Eumano essa pesquisa, né? Porque a pesquisa que aponta empate técnico entre Ciro e Eumano tende a ser comemorada pelos governistas. Mas é bom guardar os fogos. O governador não agrega ninguém no segundo turno, enquanto Ciro avança iluminado sobre o poste. Enquanto o governo cresce assombroso 0,1 ponto percentual, Ciro recebe 7,4. Ninguém muda para o governo. É um negócio esquisito, né? E aqui o que já falamos, né? Na minha coluna eu falo, né? Eumano está muito nervoso. Por que será? Só isso para justificar a forma desrespeitosa com que tratou o jornalista João Mota do Otimista. Ao ser questionado sobre quando se daria a prisão de Bebeto do Choró, o governador perdeu a cabeça e disparou furibundo: "A você nada, eu não o respeito", como se estivesse falando com uma das suas lacaias. Ok, terminamos as notícias locais, vamos agora para as notícias nacionais. Enquanto isso, deixa eu dar um bom dia aqui para Albani Linhares, bom dia também para Emanuel Azevedo, bom dia, Luciano. Nem o Ciro imaginava tanta moleza. Fernando Fernandes, bom tá a briga aqui na rolagem. Pois é, aqui pode brigar à vontade, sem nenhum problema. Bom dia, um usuário aqui. Thelma Alves. Então, aqui as brigas de vocês. Aqui dentro do TikTok fica aí à vontade. Vamos lá. Ala do STF se prepara para atuar como revisora do TSE e Cássio tenta marcar posição. De novo, é uma casa que está fazendo política. Isso aqui não é jurídico, né?
não é uma atitude jurídica. Ah, porque o Cássio foi colocado pelo Bolsonaro, então pode ser que ele vá ajudar. Nós vamos aqui fazer uma revisão. Cara, então para que o TSE? Para que o Tribunal Superior Eleitoral? Eu sou contra. Mas existindo, ele tem que cumprir a missão dele, né? Decisões envolvendo as eleições inauguraram um novo ponto de atrito entre ministros do STF. Um grupo de magistrados da Corte se prepara para atuar como uma espécie de instância revisora de decisões do TSE. Enquanto que na eleição anterior era o próprio STF que fazia com que o TSE agisse alguma coisa, aqui é o contrário. Eles querem impedir que o TSE faça. Lá era o senhor Alexandre de Moraes, que, como ministro do STF, mandava ofício para o Alexandre de Moraes como ministro do TSE. É uma coisa louca, é um negócio absurdo, né? STF julga Eduardo Bolsonaro sob risco de novo atrito com o governo dos Estados Unidos. É mais uma ação antijurídica e política do STF. Porque é um julgamento sob coação. Só se julga coação ou tentativa de coação quando a parte se sente coagida. E quando houve isso que eles chamam de tentativa de coação, eles riram. Como é que alguém que se sente coagido está rindo da coação? Portanto, o crime não existe. É só você pesquisar. Põe no Google o que é uma coação ou uma tentativa de coação. O que seria uma tentativa de coação. E se a coação era para não punir o pai foi punido de forma estúpida. 27 anos. Parcialidade é o que existe nesse STF. Muito bem lembrado pela justiça espanhola e pela justiça italiana. O julgamento da ação penal aberta no STF contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, na qual ele é acusado de atuar nos Estados Unidos para intimidar o judiciário brasileiro, começa nesta terça, com a tendência de que a primeira turma condene o parlamentar. É óbvio que vai condenar, né? Por não ter constituído advogado, Eduardo será defendido pela DPU, que é a Defensoria Pública da União. O órgão vai pedir o adiamento da sessão até que o colegiado volte a estar completo. A primeira turma está com um integrante a menos desde a saída do Fux. A expectativa é que seja negada. Eles querem condenar logo o cara, né? O julgamento vem menos de uma semana após a Justiça da Itália dizer que o STF não foi imparcial no caso da ex-deputada Carla Zambelli. Perdeu o mandato por causa dessa injustiça, né? Alegando que o ministro Alexandre de Moraes exerceu um duplo papel de julgador e de vítima. Isso para o mundo inteiro é um absurdo. Só no Brasil se concebe isso, né? Fachin saiu em defesa do colega, também relator da ação penal contra Eduardo. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de crime de coação no curso do processo e tentativa de abolição. É ridículo isso, né? Tentativa de abolição do Estado Democrático. Não se dá respeito a esse tribunal. Caramba! A denúncia oferecida pela PGR, outra que não se dá respeito, né, aponta tentativa de constranger o STF para impedir a condenação. O pai foi condenado a 27 anos. Que coação foi essa, né? O que diz a defesa? Eduardo é representado pela Defensoria, porque não indicou advogados no processo. A defesa sustenta, e não é advogado, é a defesa pública, deixando claro, a defesa sustenta que a ação deve ser anulada por suposta falta de imparcialidade de Moraes, já que o ministro figura simultaneamente como julgador e como uma das vítimas, o mesmo critério lá da justiça italiana. A defesa ainda sustenta que as manifestações de Eduardo estão protegidas pela imunidade parlamentar e pela liberdade de expressão. Outro argumento é que eventuais sanções impostas por autoridades americanas decorrem de decisões soberanas dos Estados Unidos e não da vontade do ex-parlamentar. É porque é dar muita força para Eduardo, que Eduardo tivesse, né, condições de interferir nas decisões do Trump. Pelo amor de Deus. E aqui, o absurdo. É absurdo por cima de absurdo. A AGU vai defender Moraes em processo movido pela Rambler nos Estados Unidos. O Moraes erra e quem vai pagar pelos erros somos nós. É dinheiro nosso que está envolvido. Era o senhor Alexandre de Moraes que deveria promover o seu de contratar. Por que não contrata a sua esposa? Se ela recebeu 130 milhões de reais, é porque deve ser muito boa. Por que não contrata o escritório da sua esposa para defendê-lo? Nós é que temos que pagar por erro dele.
E agora, olha o que diz, olha a idiotice da AGU. O Brasil não consentiu e não consentirá com a apreciação de decisões da nossa Suprema Corte por juízes de outros países. É uma estupidez, porque o Tribunal de Haia é exatamente isso que ela está dizendo. E o Brasil se submete. Que estupidez. A outra estupidez é que não foi uma ação do judiciário brasileiro em solo nacional. Não. Foi um exagero, ele extrapolou, quis fazer a lei brasileira em solo americano. Daí a justiça de lá. Aí nós temos agora que pagar a defesa do Alexandre de Moraes. Flávio defende Bolsa Família, bandeira de Lula, que o Globo tem que dizer, povo, a Folha tem que dizer isso, né? E diz haver preconceito contra agraciados. Nós temos que correr, não tem muito tempo. Procuradoria-Geral da República rejeita a proposta de delação de Vorcaro. Agora, teve a PF, né? Agora foi a própria PGR. Olha, Vorcaro, do jeito que está, não dá. A PGR rejeitou, nesta segunda-feira, a proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. E teve um tourinho aqui que disse que o André está blindando. Blindando em quê? Mandou prender o cara. Quem estava blindando era outro, né? Então errou de endereço. Procurada para comentar a negativa da PGR, a defesa de Vorcaro não se manifestou até a publicação desta reportagem. O argumento da PGR é que não há elementos novos na delação, apenas relatos do tipo ouvi dizer que aconteceu e que Vorcaro não se comprometeu efetivamente com a devolução de valores. Está esperando que o sem cabelo assuma, né? Aí está aqui de novo, a AGU requer Brasil como parte de processo contra Moraes nos Estados Unidos. O que é que o Brasil tem a ver com isso? Com os erros do Moraes. É porque é aliado do governo, só pode. Né? E aqui, boa, esse artigo da Aliane Catanheira, vamos ver se dá tempo, eu vou correndo aqui. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, estão novamente no olho do furacão entre Brasília e Estados Unidos nesta semana, justamente quando o presidente Lula tem a expectativa de um encontro com Donald Trump à margem do G7 para discutir a nova onda de tarifas. A novidade desta vez é que os ataques de Eduardo e de Trump a Moraes ganharam reforço com a decisão da Justiça da Itália de anular a extradição da ex-deputada bolsonarista Carla Zambelli, que tem dupla condenação no Brasil. Os argumentos italianos atingem o ministro do STF em cheio, em meio a várias batalhas. A primeira turma do STF, que condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão, deve julgar a partir de hoje a denúncia da PGR de que Eduardo, o seu filho 03, atuou para Trump aplicar o tarifaço de 2025, a Lei Magnitsky contra Moraes e a suspensão de vistos a autoridades, como forma de coagir autoridades brasileiras no julgamento do golpe. A seu estilo sempre bélico, que irrita o PL, a família e a campanha do 01 Flávio à presidência, Eduardo foi às redes sociais de véspera para pedir a Trump e aos secretários Marcos Rubio, de Estado, e Scott Bessent, do Tesouro, que retomem as sanções contra Moraes, confirmando, portanto, a denúncia da PGR contra ele. Confirmando o quê, idiota? A denúncia lá é coação, se já foi julgado, é coação para aqui agora. Que estupidez! Não pensa, né? Na outra ponta, a Advocacia Geral da União tenta, na Justiça dos Estados Unidos, atuar no processo movido pelas redes sociais Rumble e Trump Media contra Moraes para defender as instituições do Estado brasileiro. É para rir, cara. As duas empresas, uma delas de Trump, acusam Moraes de censura ao suspender perfis de brasileiros que moram nos Estados Unidos. De toda forma, o Alexandre de Moraes era em 2025, quando foi atingido pela Lei Magnitsky, sob acusação de politização de decisões, prisões e bloqueio de blogs de bolsonaristas. Agora é outro. Naquele momento, era o líder da defesa da democracia. Hoje é alvo de investigações. Não é alvo. Sobre um contrato, é só citado em um contrato de 129 milhões. Ele não está sendo investigado ainda. É um absurdo, né? Além disso, Trump não está mais sozinho, depois que a Itália negou a extradição de Zambelli, alegando parcialidade de Moraes, vítima, investigador, acusador e julgador. Zambelli mereceu as penas por violar. Ok, termina porque acabou o tempo. São 9 horas, eu preciso me despedir. Muito obrigado pela audiência, pela participação. Fiquemos todos na paz do Senhor e até amanhã, com a graça de Deus.
sorte e coragem para você. Estamos encerrando Café com Clever. Jornalismo com inteligência e independência.